Bom, segundo foi informado pelo presidente, hoje a gente deve começar a votação do PL 6407, a famosa Lei do Gás. Nos últimos 30 dias tem sido um assunto pautado por todos vocês. Então, estou aqui à disposição de todos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida dentro do possível, estou à disposição para esclarecer. Oi, boa tarde. Pois não. Boa tarde. Eu queria saber se tem acordo para manter o texto original ou se vai ter um novo substituto com mudanças de partidos como do DEM e do MDB, e se o senhor acredita que a votação vai ser concluída. Porque nós temos algumas votações de medidas provisórias agora, então não acredito que a gente consiga avançar. A gente tem um compromisso de não adentrar muito tarde da noite votando projetos aqui, então mas com referência ao mérito, sim, a gente adentra no projeto hoje. Com referência aos entendimentos, vale lembrar que isso aqui é uma casa de debates e que todos os deputados têm legitimamente o direito de buscar alterar os textos, apresentando regimentalmente as emendas de plenário que eles entendem necessários. Mas o senhor não vai apresentar novo substitutivo? Não entendi. O senhor não deve apresentar novo substitutivo até a hora da votação? Não. Eu conversei com muitos deputados, conversei e recebi, principalmente de ontem para hoje, algumas emendas de plenário, mas eu estou convencido que o texto que foi produzido dentro da Comissão de Minas e Energia é o necessário e é o suficiente para esse momento. Nós estamos resgatando uma lei de 2009 e que de lá para cá não trouxe nenhum avanço para um setor que precisa se desenvolver, com reflexos profundos na composição de custos das indústrias. E muitas delas trocaram a sua matriz energética porque, em função desse retardo na política de gás do país, nós temos um insumo, o gás, um dos mais caros do mundo, $14 por milhão de BTU. Isso torna a indústria perde a competitividade. Então, dentro desse cenário, os deputados vão apresentando as suas emendas, mas o que nós produzimos na Comissão de Minas e Energia, volto a dizer, nós produzimos o suficiente para esse novo momento que o país precisa viver, que é um gás competitivo. Então, deverei rejeitar todas as emendas, respeitosamente, claro, conversar com meus pares, já tenho conversado com eles, tenho dado satisfação a todos, mas esse debate é um debate que a gente vai precisar enfrentar e certamente nós vamos ter, além de rejeitar as emendas, nós vamos avançar nos destaques para que a gente faça no plenário o enfrentamento desses destaques, sem nenhum compromisso desse relator em acolher algum destaque. A gente vai ter que enfrentar e, como sempre acontece aqui, a gente vai a voto se preciso for. Obrigada. Nada. Relator, só em relação a alguns representantes do setor que dizem que essa versão do relatório, essa versão do texto, não apresentam, não repercutem impactos reais ao setor. Queria que o senhor fizesse uma defesa, se o texto, do jeito que está, representa ou não mudanças, impactos positivos e reais para o setor. Entendi. Eu sou da Comissão de Minas e Energia. E o ano de 2019 foi um ano que a gente discutiu isso o ano inteiro, até outubro, quando o relatório do deputado Silas Câmara foi aprovado. E nós ouvimos a todos. E quero lhe dizer que todos os operadores do gás no Brasil hoje
são plenamente favoráveis ao relatório que foi produzido na Comissão de Minas e Energia. Os consumidores, os grandes consumidores, são totalmente alinhados com o texto que está à mesa diretora, que nós apreciaremos daqui a pouco. O que existe é que aqui dentro da Câmara, alguns colegas que têm opiniões que a gente reconhece importantes para o debate, alguns colegas querem fazer a inclusão de sugestões ao texto, como acontece em todos os projetos aqui. E como eu falei, isso nós vamos enfrentar quando a gente estiver votando os destaques. Mas o texto produzido na Comissão de Minas e Energia, que eu acolhi como substitutivo, e é o meu relatório que foi entregue à mesa diretora, ele contempla positivamente em todos os atores do gás, quem trabalha nesse mercado. Isso é um aspecto extremamente positivo, porque reflete exatamente aquilo que foi construído dentro da Comissão de Minas e Energia. Deputado, boa tarde. Eu queria só tirar uma dúvida, mas a gente pode destacar que os dois principais pontos aí de mudança do projeto é essa alteração do regime de exploração do gasoduto de concessão para autorização e também a quebra do monopólio de distribuição do gás pelos estados. Eu posso falar que essas são as principais alterações na atual legislação? Não, o projeto avança além desses em outros aspectos. O regime de concessão, a outorga de concessão para a outorga de autorização, abre o mercado exatamente e é visto com muito bons olhos pelos investidores, porque a Lei 11.909, ela trouxe muita burocracia para esse setor. Então, a concessão é uma prática que requer licitação e muita burocracia. É muito complexo você vencer essa etapa. É tanto que a lei de 2009 até hoje não foi construído nenhum duto no Brasil. E por incrível que pareça, o Brasil tem aproximadamente 9.500 quilômetros de dutos apenas. A Argentina tem 14.000. Então você vê como a gente está atrasado dentro desse contexto. Mas o que a gente está propondo a fazer através da outorga de autorização é exatamente, além disso, é trazer segurança jurídica para os investidores. Eles buscam isso. A quebra do monopólio a partir do termo assinado entre a Petrobras e o CAD, feito há mais ou menos um ano atrás, ampliou muito esse mercado. Novos agentes começaram a atuar nesse setor, principalmente por parte dos transportadores de gás. Hoje nós temos 5, mais ou menos, transportadores. Antes era um monopólio da produção à comercialização exercida pela Petrobras e isso elevou consideravelmente o preço. A Petrobras, inclusive, se comprometeu e está fazendo isso, não só de sair desse setor do gás, ou permitir que outros agentes também atuem, disponibilizando toda a infraestrutura. E toda a infraestrutura que existe no Brasil hoje foi exatamente feita pela Petrobras. Os dutos, as UPGNs, que é a Unidade de Processamento de Gás Natural. Então, isso, no olhar do mundo, isso traz exatamente competitividade. E o que o setor precisa é exatamente da competitividade para reduzir o preço do gás e colocar o Brasil de volta no eixo da competitividade mundial. Obrigada. Boa tarde, relator. Alguns parlamentares apresentaram algumas emendas, ou pelo menos defendiam a ideia de que houvesse investimento público no sentido de um abastecimento permanente de unidades, por exemplo, termoelétricas permanentes para manter o abastecimento e aí levar o investimento para o interior do país. Como é que o senhor vê essa proposta, que a gente sabe que foi uma proposta que teve alguma insistência aqui no Congresso? Desculpa, aqui na Câmara. Esse é um tema que foi discutido aqui muitas vezes. Esse é um setor, minha gente, que não precisa de investimentos públicos. Acho que os recursos públicos devem ser destinados para
para outros setores, para as políticas sociais, por exemplo, ou outros investimentos em infraestrutura que o Brasil precisa. Mas esse setor é um setor que olha muito para o Brasil com um bom olhar. A expectativa, segundo estudos da CNI, é da geração de 4 milhões de empregos nos próximos anos e de 60 bilhões de reais de investimentos por ano. Então, veja a importância que esse setor demonstra para o mundo inteiro. Então, a questão da térmica é uma política que é controlada ou é dirigida pelo Ministério das Minas e Energia, através do Conselho Nacional de Política Energética. É lá que se constrói toda a política energética do país, com um viés voltado exatamente para o uso das térmicas, aonde se instala as térmicas e quais os critérios para se instalar uma térmica. Não é no piscar de olhos e nem é em um projeto de lei que a gente vai registrar lá, vai deixar consagrado lá as térmicas inflexíveis locacionais. Porque térmica inflexível locacional significa um subsídio cruzado. Alguém vai pagar essa conta. O investimento nesse setor de gás é um investimento altíssimo. Somente para vocês terem uma ideia, 1 quilômetro de dutos custa 5 milhões. 1 quilômetro. Então, para colocar no projeto térmicas inflexíveis locacionais, isso traduzindo quer dizer o seguinte: é uma térmica que vai ser construída em determinado local e que vai ficar ligada 24 horas por dia. Na política energética do país, quando uma térmica, ela só é acionada uma térmica quando você passa, por exemplo, por energia solar, a energia produzida pelas hidroelétricas ou energia eólica. Quando essas 3 fontes de energias estão esgotadas, o governo recorre a uma térmica. Por que o governo faz isso? Porque a térmica é muito cara. O funcionamento da térmica é muito caro. E a térmica ligada ao sistema elétrico do país, esse custo vai ser rateado pelos consumidores. É justo você utilizar uma térmica funcionando 24 horas por dia no sistema elétrico e ratear essa conta com a sociedade, com os consumidores? Por isso que eu entendo assim, a térmica é importante, é necessária, mas não é nesse projeto de lei que se trata disso. Térmicas, ou energia elétrica, ou energia, seja lá qual for, é uma política de Estado. Então, por esse motivo que eu ouvi muito se falar sobre esse assunto, mas eu não concordo, não acato no meu relatório exatamente por isso. Só tirar uma dúvida, relator. Uma das coisas que tem no projeto é essa questão de acesso à infraestrutura, né? Por terceiros. Esse custo, por exemplo, para poder acessar, você vai ter um custo, né? Imagino que a dona da infraestrutura, Petrobras, por exemplo, cobraria alguma coisa. Isso quem que delimitaria? A ANP? Como que ficaria? Essa questão é uma política definida pela ANP, mas disponibilizar a infraestrutura que existe hoje foi tudo, como eu já disse, produzida pela Petrobras. A Petrobras é um patrimônio dos brasileiros. Ao disponibilizar essa infraestrutura, a Petrobras fez um gesto com o Brasil. É como se ele tivesse dito: olha, o mercado está aberto agora, não é só meu. Vocês todos podem vir investir, podem vir produzir aqui no país, usem a infraestrutura, a gente compartilha ela, eu vou usar, mas vocês também podem usar. Em outras palavras, foi assim, a atitude da Petrobras significa exatamente isso. E, é claro, a utilização de toda essa infraestrutura é um regramento que é conduzido pela ANP. E muito bem conduzido, por sinal. Pronto? Todos entenderam bem? Espero ter trazido aqui as informações que vocês precisam. Estou sempre à disposição de todos. Obrigado, gente? Obrigado.